Olá, grande ser, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a quinta aula da nossa série Vida em Ordem. A vida só fica em ordem quando o nosso sistema familiar, quando nós estamos em ordem com o nosso papai, com a nossa mamãe e com o nosso sistema familiar. E aqui a gente vai ter mais uma aula sobre a nossa criança interior. E agora, olha só, tem até um suporte para que vocês fiquem mais atentos, para que vocês fiquem mais presentes aqui comigo também, para observar o que ocorre dentro das dinâmicas das constelações familiares e aquilo que a gente observa quando a vida está fora de ordem. E hoje a gente vai falar da criança interior quando ela está relacionada à postura salvadora, tá? Já viu, ou de repente você pode até se identificar com aquelas pessoas que elas fazem tudo pelos outros, aquelas pessoas que elas se preocupam com todos ao seu redor, aquela pessoa que liga para os pais para ver se eles estão bem, ou às vezes ainda mora com os pais, se preocupa com os filhos, mesmo adultos, será que ele está bem? Será que ele comeu hoje? Se preocupa com os cachorrinhos da rua, com os gatinhos da rua. Muitas vezes essa pessoa pode até fazer trabalhos voluntários. Essa pessoa ela está sempre ali, disposta e muito preocupada em resolver as dores das outras pessoas. Porém, em contrapartida, quando se trata dela mesma, ela não consegue se colocar, se posicionar como prioridade. Para ela é muito difícil cuidar das questões dela. Dependendo da idade que ela tem, essa salvadora, ela pode deixar de estudar, ela pode deixar de se relacionar com um cônjuge por culpa, muitas vezes, de deixar a família. Às vezes a mãe é sozinha, às vezes o pai é sozinho. Essa pessoa aqui, ela pode deixar de trabalhar, de viajar, de curtir a vida, porque ela está olhando para as questões do pai e da mãe, ou as questões dos familiares, ou as questões do trabalho, ou as questões do que está ao redor dela. E aí a vida dela ela fica sempre em segundo plano. Dependendo, mais uma vez, da idade dela, ela já pode estar até sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de dores no corpo, sofrendo de alguma doença, porque é a mensagem que está trazendo para ela que ela não está conseguindo lidar com a própria vida, ela não está conseguindo cuidar da própria vida. E isso, gente, essa postura é uma postura que ela foi desenvolvida aqui na infância. Em algum momento da vida dessa criança, ela se sentiu responsável pela família dela. E a família dela não teve força suficiente para colocar ela no lugar dela e dizer que ela não precisava. Ou às vezes faltou o pai, ou às vezes faltou a mãe, e essa criança precisou, por exemplo, dar conta de cuidar dos irmãozinhos, dos primos, enfim. Algo aconteceu aqui que essa criança ela teve a responsabilidade de cuidar das coisas da família, e às vezes por predisposição mesmo. Às vezes a família ela é um pouco mais acomodada e nasce alguém com mais força de ação, com mais proação, e aí essa pessoa, essa criança, ela começa a observar que tem coisas que podem ser modificadas para o bem maior da família, e acaba então fazendo o quê? Tomando parte ali da situação. Então, às vezes, começa a pagar a conta, começa a resolver problemas por telefone, começa às vezes até a trabalhar no negócio da família, então ela começa ali a, tomar conta da situação. Então, muitas vezes ela tá levando os pais para os médicos, ela que resolve as reuniões escolares dos filhos, então ela tá como um polvo, com vários braços, resolvendo e apagando o fogo de todo mundo.
Mas quando se trata de descansar, quando se trata de cuidar da própria vida, da própria saúde, de sentir prazer em fazer as coisas para ela mesma, ela não consegue. Conhece alguém assim? Já foi assim? Está passando por uma situação assim? Então, precisa muito olhar para essa criança aqui e se conectar com ela. Dentro das constelações familiares, a gente devolve o lugar da criança, diz para ela que já está no momento dela voltar a brincar. E aí essa adulta, ela se posiciona num lugar real, num lugar humano, porque geralmente as salvadoras são muito perfeccionistas e são as pessoas que mais se cobram, se sentem culpadas quando alguma coisa acontece, porque elas centralizam a vida de todos dentro dela mesma. Então, gente, essa postura é uma das posturas mais sofridas. Eu conheço muitos professores que estão nessa postura aqui, que se preocupam com os alunos, que se preocupam com a escola, que se preocupam com a gestão da escola, que se preocupam, e isso dá um problemão. É a famosa professora mandona, professor mandão, é o mandão dentro de casa, é aquele que muitas vezes arruma até confusão com os outros, porque não consegue, e não consegue mesmo respeitar o jeito do outro, não consegue respeitar o tempo do outro. Então aqui entra muito aspecto e a necessidade do desenvolver a humildade, no sentido assim, ok, eu sou humana, eu não dou conta de resolver tudo isso. E aí, gente, o que ocorre aqui são ruídos. Essa pessoa, ela está aqui, ó, entulhada de coisas e de responsabilidade. E a partir do momento que essa pessoa aqui, ela consegue perceber que ela consegue delegar as funções que não são dela para outras pessoas, a vida dessa salvadora começa a fluir, porque ela vai começar a salvar a própria vida dela. Porque uma pessoa assim, ela se sente, gente, um vazio interno, uma tristeza interna. Então ela está sempre buscando ajudar os outros para se sentir importante, se sentir amada, só que não vai chegar uma hora que essa dor vai bater na porta dela, né? Que é através das doenças, que é através da ansiedade, da depressão, é através de alguma coisa que vai acontecer com a vida dessa salvadora aqui, que vai mostrar para ela que ela está carregando o mundo nas costas e que ela precisa, na verdade, aprender a se amar. É ela que vai dar esse amor que muitas vezes daqui, ó, não foi possível receber o tanto quanto ela gostaria, né? Então, cuidar o aspecto da criança é maravilhoso. Aqui no vídeo do YouTube mesmo, eu tenho uma meditação que é linda da criança interior. Procura lá que você vai encontrar. E tem as meditações que eu já falei na vida passada, gente. Pula! As meditações que eu falei da Louise Hay, tá bem? Então, Meditações da Criança Interior, Louise Hay, Meditações Cure Sua Vida, da Louise Hay. Não sou eu que gravo, tá? Mas ela é fantástica e eu gravei uma intuitivamente, de todo o coração. E se você quer começar a curar os aspectos dessa menininha ou desse menininho que você foi um dia, faça, comece com a tua criança, porque é ela que vai começar a expandir a tua vida. Então essa criança, essa menininha aqui, que de repente um dia se sentiu responsável por tudo e por todos,
ela é maravilhosa, ela é fantástica e ela, ok, ela deu conta de fazer tudo isso e que bom. Só que vamos resgatar o aspecto luz dela, vamos fazer essa menininha voltar a brilhar, voltar a ser feliz, voltar a ser criança, porque a Salvadora se responsabiliza muito, se cobra muito e não consegue ser feliz. Na próxima aula eu já tirei, na verdade, essa cartinha aqui para entender qual era a energia necessária para essa aula, e aí eu resolvi falar então da Salvadora, que tem tudo a ver com essa carta aqui, com a carta da natureza. Então, próxima aula a gente vai ler essa mensagem para as salvadoras aí de plantão, para começarem a integrar uma postura diferente, conseguir olhar para a própria vida. Para quê, Bárbara? De repente essa salvadora ela tá sem se relacionar, de repente essa salvadora ela tá sem um relacionamento sadio, porque tá cuidando das coisas dos outros. De repente essa salvadora ela tá com problemas financeiros porque não consegue olhar para a própria vida, não consegue gerenciar, e aí gasta, se desorganiza, não tem o trabalho que quer, não tem o trabalho que ama. De repente, essa salvadora, ela tá ali com aspectos realmente doentios, com doenças, passando por dificuldades, enfim, independente do que seja o problema dessa salvadora, a constelação familiar, ela pode sim trazer, né, esse aspecto luz da criança, que é viver a vida de uma maneira mais leve e se responsabilizar pela própria vida, delegando o que não é dela e deixando a vida dela mais leve. Dentro do quê? Dentro da humildade, tá bem? Então, um abraço luminoso aí, bem gostoso, bem carinhoso, bem quentinho no seu coração. E vem para a sexta aula que a gente vai fazer a leitura dessa carta aqui, tá bom? Te espero.